Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma espécie de aplicação que reúne quase tudo que a gente viu durante o semestre, tá? Então, na verdade, a aula vai ser muito mais uma discussão, né, das aplicações, das ideias que a gente viu, do que efetivamente uma aula com um novo conteúdo, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona uma espécie de micro CPU, né? É claro que, assim, ninguém vai sair dessa aula tendo uma ideia de como uma CPU funciona, né? Uma CPU comercial. Até porque vocês têm disciplinas inteiras dedicadas a isso que vocês vão ver nos próximos semestres, né? Vocês vão ver arquitetura e organização de computadores. Eu acho que tem uma disciplina de laboratório de organização de computadores, etc., que dá continuidade a esse assunto, né? Mas se a gente reunir o que a gente viu até agora, a gente já consegue ter uma ideia, né, do que está por trás do funcionamento de uma micro CPU, e pelo menos a gente possa ter também alguma noção, né, de software de baixo nível, como é que a gente integra o nível com o hardware. Tá? Então, esse aqui é um projeto que eu usava nos anos anteriores, inclusive era o projeto que quando eu ministrava aula de laboratório, ele era utilizado. Tá? Aqui eu só tenho um diagrama de blocos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses blocos, e vocês vão perceber que, na verdade, vocês conhecem já tudo que está aqui. Né? Então, bom, esses componentes principais, eles vão estar presentes em qualquer CPU comercial, né? Mas as CPUs, elas são muito mais sofisticadas e a forma de implementar e as funcionalidades desses blocos, eles são muito maiores numa CPU comercial, né? Mas vamos começar do começo. A gente tem aqui como primeiro elemento para a gente pensar, né, a memória. E a memória, ela vai armazenar o nosso programa, né? Ela vai armazenar instruções e dados, tá? Em um projeto de micro CPU desse tipo, a gente organiza as instruções e dados por linhas, de forma com que cada linha vai conter a informação da instrução que vai ser executada e os dados que vão ser necessários para a execução da instrução, tá? Então, a instrução, ela vai ter 12, 16, 20 bits, né? Na verdade, isso cabe ao projetista da CPU determinar, né? E esses bits, eles são agrupados. Por exemplo, a gente pode usar os primeiros 4 bits para determinar a instrução, né? Mais os próximos 4 ou 8 bits para determinar os dados, e mais uma porção de 4 bits, talvez, para determinar outros elementos que vão ser necessários para a execução daquela instrução. Tá? Isso é só um exemplo, né? É um exemplo hipotético. Tá? Então, a ideia é que cada linha da memória tenha uma instrução, né? E aí, como a gente vai ter várias linhas na nossa memória, vários endereços, né? Então, cada endereço tem uma instrução. Conforme a gente vai endereçando novas posições de memória, a gente vai acessando novas instruções e vai executando essas instruções, né? Então, normalmente a gente faz isso, inclusive, de forma sequencial, né? Então, a primeira instrução a ser executada é a instrução de número 0, né? Do endereço 0. Depois que ele é executado, a gente passa para a instrução do endereço 1, do endereço 2, do endereço 3 e assim por diante. Tá? Quem faz o endereçamento... vocês já viram como é que a gente constrói uma memória, né? Essa é uma memória... normalmente, no laboratório de sistemas digitais, a gente trabalha com memória só de leitura. Tá? Então, a gente carrega, no momento que a gente carrega o hardware, a gente carrega o programa, as instruções, os dados, né, junto com o hardware. Tá? É claro que seria possível estender essa memória, né, para uma memória de escrita e leitura, e a gente poderia fazer escrita também. Tá? Ficaria um pouquinho mais complicado, eventualmente, para a gente implementar numa aula de laboratório, demandaria mais tempo, né? Mas não seria, eu acho que é muito fácil para vocês imaginar como seria, né? Não seria muito difícil, não, tá? Só demanda tempo, né? Então, a gente viu que na memória, cada endereço tem uma instrução, né? A gente vai percorrer esses endereços, quem vai endereçar a memória é um contador, certo? Na verdade, assim, essa CPU, ela é projetada para a única interface com o usuário que ela tem é um clock, né? Então, ela já vem com o programa na memória, e à medida que eu vou acionando o clock,
tá? Eu vou fazendo o meu contador contar, e cada vez que ele conta, ele tá, a saída do contador está ligada na entrada de endereço da memória, né? E eu acesso uma nova informação na memória, cada informação corresponde a uma instrução que é executada posteriormente, tá? Então, tudo que eu faço aqui é acionar o clock, né, como usuário da CPU, e a CPU ela vai executando as instruções, certo? Então, o papel da memória é esse, né? É armazenar as informações que vão ser executadas, tá? O contador, a princípio, ele é um contador incremental que vai percorrendo a lista das instruções e executando na ordem, né? Da mesma forma que um programa em C executa as instruções na ordem, né? Um programa em assembly também. Então, você tem as instruções organizadas na memória e vai uma por uma, tá? Existem exceções, por exemplo, quando a gente usa o comando, a instrução if, ou for, ou while, na linguagem C, né, a gente quebra essa sequência, essa linearidade, e a gente dá saltos, né? Então, a gente está numa posição de memória e a gente salta para outra posição. Isso é o papel do contador também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de instrução daqui a pouco, tá? Bom, enfim, o que sai da memória, né? Vai sair as informações de qual instrução deve ser executada e, eventualmente, quais informações adicionais eu tenho nessa instrução para executar a instrução, né? Aqui a gente tem algumas instruções típicas que a gente implementa numa CPU, tá? Esses códigos de instrução são códigos padrão usados nas CPUs comerciais, né? A gente chama eles de mnemônicos de assembly, tá? Então, add é adição, sub, mul, div, né? São subtração, multiplicação, divisão. Move é para mover dados entre registradores, né? Tem o reset e o jump, tá? O jump é a instrução que faz saltos na memória, né? Então, eu estou eu venho vindo, né? Executei a instrução da posição 5, 6, 7. Pode ser que na minha instrução número 8 seja um jump para a posição número 2. Então, eu executo o jump para a posição número 2 e o meu programa volta para a posição número 2. Da mesma forma como um while ia fazer isso, né? Quando eu tenho while, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o fluxo de execução e mandando o programa voltar para um ponto de memória anterior, né? Então, a instrução jump, o que ela faz, né? Ela, na verdade, quando eu tenho a instrução jump aqui, junto com o jump, eu tenho que ter como argumento da função jump, né? Pensando no jump como uma função, eu tenho um endereço para onde eu vou saltar, certo? Um endereço de destino. E o que eu tenho que fazer quando eu quero executar o jump é escrever esse endereço de destino no contador, né? A princípio, o contador é sequencial, mas eu posso quebrar essa sequência escrevendo de forma assíncrona nesse contador, né? Então, eu estou apertando o clock, ele está indo do endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando vem um jump, ele vai ter que escrever outro valor no contador, né? Por exemplo, vamos supor jump para a posição 2. Ele escreve a posição 2 no contador, e aí o próximo clock que eu aciono vai do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, assumindo que tem um jump no 5, né, um jump com endereço com destino para o 2, ele volta para 2, e eu criei um loop aí, né? Então, esse seria um loop incondicional, tá? E então, o jump, como é que ele faz isso? Ele faz isso escrevendo no computador. Então, vocês vão perceber que se vocês forem implementar o jump, né, em uma CPU desse tipo, vocês vão ter que criar algumas funcionalidades que permitam não só a contagem incremental, mas a escrita assíncrona também. A gente já viu isso quando a gente estava estudando registradores e a gente viu aquele conversor, né, paralelo sério, onde a gente tinha que escrever em paralelo, lembra, usando preset clear? Então, essa é uma forma de implementar isso, né, essa funcionalidade para escrever no computador, certo? Com o auxílio de mais algumas portas lógicas, que vão ser responsáveis por permitir o acionamento dessa funcionalidade, a gente resolve esse problema, né? Além da memória, então, a gente tem a unidade lógica aritmética. É basicamente a aula que vocês fizeram na disciplina de Introdução à Lógica Digital, tá? É uma caixinha com várias, com somador, subtrator, multiplicador, divisor e assim por diante, né? Então, aqui dentro você tem vários circuitos que fazem operações aritméticas, a gente empacota isso numa unidade, tá? Normalmente, essa unidade de lógica aritmética, ela tem duas entradas e uma saída. Se a gente tem 4 operações, como é que a gente faz, né? A forma mais fácil é alimentar todas
as operações aritméticas com as mesmas entradas, né? Então, todas elas executam as suas respectivas operações, tá? E aí eu vou colocar um multiplex na saída delas, né? De forma com que eu só vou conseguir a saída da opção desejada, né? Então, se eu tenho dois valores que vão ser usados como entrada para minha operação aritmética, eu vou inserir esses dois valores, eles vão estar na entrada de todos os circuitos de operação aritmética, tá? E as saídas vão alimentar um multiplexador, né? De modo que eu consiga escolher qual é o resultado de qual operação aritmética que eu quero considerar, tá? Então, é por isso que essa unidade, ela tem duas entradas e ela tem uma saída. Essa saída aqui, antes dessa saída, tem esse multiplex, né? Então, quando eu faço aqui o código de instrução soma, na verdade, eu tô escolhendo aqui no multiplex, né, as opções que vão jogar a saída da operação soma aqui na saída da ULA, né? Se eu mudar algum bit aqui, escolhido a operação sub, que é só um bitzinho que vai mudar o multiplex para que eu escolha a saída da operação subtração, né? Então, essencialmente, quando se trata dessas quatro operações, né, esses bits aqui, eles, que determinam a instrução, eles servem para determinar, para chavear o multiplex entre essas operações, certo? Aqui eu tenho os registradores, que são as unidades mais simples de memória que eu tenho dentro da CPU, né? Então, se a sua CPU é de 4 bits, os registradores armazenam 4 bits, né? Se ela é de 8, eles armazenam 8, certo? E eu posso ver que a saída da ULA, ela alimenta todos os registradores. Aqui nesse caso a gente tem 3, né? De forma com que, aqui na instrução, eu preciso determinar qual é o registrador que vai, de fato, receber esse resultado de operação, né? Aí tem várias lógicas simples que eu posso usar para fazer isso, né? Provavelmente a mais simples, eu posso fazer uma máscara simples com uma porta AND, de modo que eu aciono o clock, né? E de acordo com as configurações dessa porta AND, só um dos registradores recebe o clock. Então, só um dos registradores efetivamente registra o valor que está na sua entrada, né? Então, eu aplico a saída da ULA na entrada de todos eles, mas só um deles efetivamente vai ganhar o clock e vai inserir esses dados, né, dentro desses flip-flops, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, então, de como ficariam, né? Aqui a gente está vendo uma sequência de bits, né? E quando a gente interpreta esses bits, como seria, por exemplo, uma instrução em assembly para uma micro CPU desse. RA, né, do registrador A com o registrador B, e eu quero armazenar a saída no registrador A, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui nessas entradas da ULA, eu tenho outros multiplex, né? Então, eu tenho todos os registradores e a própria memória alimentando cada um dos multiplex, tá? E quando eu crio essa sequência de bits aqui, eu estou escolhendo a operação de adição e selecionando nesses multiplex, na primeira entrada, o conteúdo do registrador A, na segunda entrada aqui, o conteúdo do registrador B, e eu estou habilitando a entrada de dados no registrador A, né, a saída da ULA. Então, todas as informações aqui, elas vão estar escritas aqui em forma de bits, né? Então, o que acontece? Quando eu executo isso aqui, minha sequência de bits corresponde a essa instrução, eu tô fazendo uma seleção desses dois multiplex, uma seleção do multiplex de saída da ULA, e estou habilitando a escrita em um único registrador, que nesse caso é o registrador A, tá? Se eu fizer um add RB08RA, nesse caso, em vez de um registrador como segundo operando, eu estou usando uma constante, né? Eu vou pegar 4 bits aqui de dados e eles vão servir como constante, né? Então, aqui no primeiro registrador, o multiplex de seleção vai selecionar os dados do registrador B que estão entrando, tá? No segundo, ele vai selecionar o dado que vem da memória, que corresponde ao 08, né? Porque é uma constante que está escrita na própria instrução, né? E o resultado vai ser armazenado no registrador A, né? Então, o resultado da ULA vai entrar aqui nos 3 registradores e eu vou acionar o clock só do registrador A, de forma que é ele que vai receber efetivamente esses dados, né? Na instrução de move, por exemplo, eu posso fazer o move 03 para o RC. Eu estou movendo um dado constante para o registrador C, né?
Então, tem várias formas de implementar isso. Eu posso criar eu posso colocar a memória direto em um multiplex que entra em cada um dos registradores, né? Eu posso transformar isso aqui, por exemplo, esse move, numa espécie de soma o valor 0 com o operando e escreve nesse local de destino, né? Então, o move pode ser uma espécie de add, né? De soma com o valor 0. Então, mover o valor 3 para o registrador C é a mesma coisa que adicionar 0 ao valor, adicionar 3 ao valor 0 e escrever no registrador C. Então, eu posso aproveitar toda a estrutura que eu fiz para a soma e implementar o move nessa soma também, né? Aqui eu falei do jump, né? Eu posso fazer o que a gente chama de salto indireto, né? Então, em vez de falar jump para o endereço 5, né? Eu posso falar jump para o endereço que está contido no RB, né? E isso aqui é uma espécie de ponteiro, né? Porque eu tenho um registrador que guarda o valor para onde eu quero saltar. Então, eu tenho que dar um jeito de acionar o jump, né? E o valor que vai entrar aqui, que é o valor para onde eu vou saltar, eu posso ter um multiplex aqui que seleciona se esse valor vai sair da mesma forma de constante ou vai sair de algum dos registradores, né? E aí eu posso implementar tanto instruções desse tipo, né? Jump para o 5, para o endereço 5, ou jump para o endereço que está dentro de RB, né? E eu tenho mais uma instrução que é uma variação do jump, né? Que é o jump C0, né? JZ. Então, eu posso usar, por exemplo, eu vou saltar se o registrador A tiver o valor 0, né? Então, é um jump condicional. Eu posso definir um único registrador como referência para o jump condicional, né? Ou eu posso usar mais um argumento aqui, né? Jump se o registrador B tiver o valor 0. Para onde? Para o endereço 5, né? Jump se o registrador A tiver o valor 0. Para onde? Para o endereço armazenado em um determinado registrador, né? Então, aí eu faço um salto indireto, né? Para algum endereço que está armazenado no registrador. Mas, assim, em todo caso, o que eu faço aqui? Né? Eu vou obter o valor de para onde eu vou saltar de alguma das fontes de informação, dos 3 registradores ou da memória, né? E esse salto condicional, eu vou ter que criar um circuito comparador, né? E nesse caso, JZ significa Jump If Zero, né? Jump se 0. Então, eu preciso só um circuitinho que compara com 0. Tá? Eu posso deixar esse circuitinho permanentemente funcionando e um bit de saída aqui, né? Que eu verifico, que eu coloco junto com um AND, né? Se esse bit for sinalizar o 0, então essa instrução de salto condicional é executada, né? Eu posso fazer isso com uma porta AND. Se o bit não tiver indicando jump, ele ignora, né? Jump se 0, mas se não está 0 naquele registrador, ele continua o fluxo de execução do programa. Esse aqui, efetivamente, é o if da linguagem C, né? Então, ele vai saltar se existir uma determinada condição for atendida, né? E, então, a gente tem alguns tipos de condições, em geral, no assembly comercial, mas se você implementar uma delas, já é suficiente, né? Então, aqui é o Jump If Zero, que é um dos mais comuns aí, tá? E, então, a gente vai ver... Bom, o registrador que vocês viram na aula é só um banco de flip-flops muito simples, né? E a gente viu que, na verdade, os circuitos básicos aqui são muito simples, né? Contador, memória, ULA e os registradores, todos eles já são conhecidos de vocês, tá? O clock é a origem das informações, ele é só uma onda quadrada que pode ser acionada com a mão, né? Ou a gente pode pegar um clock automático da placa, né? Quando a gente implementa no laboratório. E aqui a gente tem o último componente da CPU, que a gente chama de unidade de controle. Na verdade, ela não é um componente separado. A unidade de controle, ela vai reunir todas as portinhas end, short, tudo que a gente usa para fazer a lógica funcionar, né? Ela vai estar aqui. Né? A gente vai, assim, na verdade, ela não está separada. A unidade de controle ela vai estar espalhada aqui em todo o circuito. Lembra quando eu falei, por exemplo, que eu quero dar clock, mas eu quero escolher um único registrador para dar clock, né? Então, eu vou usar, vamos supor, 2 bits aqui para escolher qual registrador que eu vou dar clock. E eu vou fazer um AND, né, com o clock e esses 2 bits, de forma com que, se esses 2 bits tiverem 00, né, arrumar o AND com NOTs de forma a só esse registrador receber o clock, né? Eu posso, 01, só esse registrador recebe, 10, só esse registrador recebe o clock, entendeu? Então, eu uso um AND como máscara para acionar somente um registrador. Então, isso é parte da unidade de controle,
né? E vai estar aqui junto aos registradores, né? Então, eu vou usar um end para só fazer o jump se eu tiver essa condição de 0 atendida. Então, eu vou fazer um end aqui do sinal do jump com essa condição de 0, e se os dois, se eu tiver a combinação desejada, ele é efetivo o jump, senão não. É mais um end que eu vou colocar aqui na entrada do computador, né, no computador e assim por diante, né? Então, eu vou ter várias portinhas aqui que fazem tudo funcionar, né? E nesse caso, o conjunto dessas portas vai ser o que a gente chama de unidade de controle, tá? Então, assim, é difícil a gente ir muito além disso, só com uma aula teórica, né? Mas eu acredito que vocês vão ver esse tipo de projeto mais a fundo na aula do laboratório, né? E aí vocês vão ver os detalhes, né? Vocês vão conhecer, vão ter uma ideia dos detalhes da implementação. Mas o importante, então, dessa aula era que a gente pudesse pensar como a gente pode, né, juntar tudo que a gente viu até agora, né, se a gente somar o que a gente viu no semestre anterior com o que a gente viu esse ano de sistemas digitais, né, e juntar todos os conceitos, a gente consegue fazer um projeto sofisticado desse tipo, tá? E a gente costuma fazer essas, né, na época, quando a gente tinha aulas presenciais, a gente costumava implementar isso na placa, esse projeto, e era muito bacana, né? A gente vê o projeto, assim, dá para até fazer uns programinhas, né, para cálculo de sequência de Fibonacci ou alguma outra coisa, né, através do assembly, e a gente vê a nossa CPU funcionando, né? Quando a gente vai implementar, como eu já disse em alguma das aulas anteriores, a maior dificuldade é o sincronismo, né, de todos os elementos desse projeto. Então, vocês imaginam que quando eu aperto o clock aciona o contador endereça a memória, assim, ela não só coloca os dados onde eles têm que colocar, quando eles existem, como ela aciona vários bits, né, da unidade de controle, e depois o resultado de uma eventual operação aritmética, né, se uma instrução for de operação aritmética, vai ser armazenado no registrador de destino. Tudo isso em um clock só, né? É muito difícil sincronizar tudo, porque, na verdade, necessariamente, cada passo dessa instrução tem que ser feito depois que o passo anterior terminou, né? Então, normalmente, a gente divide... parte da CPU funciona na subida de clock, parte da CPU funciona na descida de clock, para pelo menos a gente ter a instrução em duas etapas, né? Para que tudo seja sincronizado. Então, quando você aperta no clock, na verdade, você está acionando dois sinais, né? Um de descida e um de subida, tá? E se a gente usar os notches aí nas entradas de clock de cada circuito, a gente consegue, né? Aciona alguns circuitos com o clock negado e alguns circuitos com o clock sem negar, e a gente consegue, então, aproveitar esses dois tempos dentro de um único ciclo de clock, tá? Mas aí isso é um detalhe mais experimental, né? Que, eventualmente, se vocês forem implementar, vocês vão ter que lidar com isso. Esse tipo de projeto, na verdade, assim, é impossível que mais de um grupo ou mais de um aluno faça um projeto idêntico, né? É um projeto muito complexo e aí cada um segue um caminho diferente, problema de sincronismo diferente, vai ter que aprender a identificar, né, onde está o problema e adotar uma solução meio particular, né? Então, os projetos acabam sendo muito diferentes, tá? Mas a ideia era essa, eu espero que vocês tenham entendido o básico do básico, né, de uma CPU. Então, aqui, assim, a gente tem as instruções em assembly, que são softwares, né, esses bits que estão armazenados na memória, que correspondem ao nosso software, eles vão ser bits de controle de várias partes do hardware, né. Então, é exatamente nesse ponto que a gente tem o software virando hardware, né. Então, quando a gente tem um programa em linguagem C, esse programa ele é convertido pelo compilador em uma série de instruções binárias, né, que são iguais a essa que a gente está usando aqui, as que a gente está usando aqui, e essas instruções binárias, esses bits, eles vão acionando as diferentes partes do circuito para que o hardware funcione de forma síncrona, né, de forma sequencial, tá? Então, é assim que a gente começa com um programa em linguagem C e termina com o hardware executando, tá? Bom, a gente fica por aqui, então, né? Eu vou deixar esse slide mais, assim,
se alguém quiser fazer uma consulta, ele vai estar lá no nosso repositório, né? Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso fórum, né? E com essa aula, a gente encerra esse assunto, né, de projetos de circuito com lógica digital, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente tem uma prova, né, na próxima semana, que vai ser uma prova um pouquinho mais conceitual, tá? E depois a gente começa a ver um assunto completamente novo, né, que é o design de circuitos usando linguagem de descrição de hardware, tá? Então, não tem muito... Quer dizer, tem relação com o que a gente viu até agora, no sentido que a gente vai projetar hardware, mas a gente não vai usar nem mesmo o mesmo livro, né? Assim, então, a gente vai adotar um material diferente, porque vai mudar bastante o modelo da aula, tá? Então, a aula fica por aqui. Qualquer dúvida, me procure, então, de preferência através do fórum.